Atenção, esse tema é interessante. Goleiro Tadeu já é um dos maiores goleiros da história do Goiás? O Tadeu já é um dos maiores goleiros da história do Goiás? Essa pergunta é simples, ela é clara, ela é direta, ela é transparente. O Tadeu, meninos e meninas, já é um dos maiores goleiros da história do Goiás? E eu tenho dados aqui. Põe na tela do canal do YouTube o que o Tadeu já fez só nessa temporada, ó. 37 partidas. 37 partidas. São 7 gols só em 2025. 7 gols só em 2025. Jogou Série B, jogou Campeonato Goiano e jogou também Copa Verde. 7 anos no Goiás, 351 partidas, 11 gols marcados. Ganhou uma Copa Verde, né? E não ganhou o Campeonato Goiano, mas já conseguiu acesso também e fez boas participações na Série A do Brasileirão. Maestro Tim, por tudo que o Tadeu já fez com a camisa do Goiás, o último jogo foi sensacional, 2 assistências. E não foi chutão, você até citou isso aqui ontem, né? Foram assistências na acepção da palavra, né? Na versão mais pura da palavra assistência. Colocou os 2 atacantes na cara do gol e os atacantes acabaram aproveitando as oportunidades. Pelas defesas, pelo que ele faz com os pés, pela figura humana, pelo respeito que ele sempre teve com a instituição Goiás. O Tadeu hoje ele já está, talvez, ali entre os 2, 3 maiores goleiros da história do Goiás? Thiago, pra mim o Tadeu já é um dos maiores goleiros da história do Goiás, na meu modo de ver. Eu não colocaria ali talvez 2, 3, mas se a gente pegar uns 5 goleiros aí, até porque desde quando eu entendo de futebol, que eu acompanho o futebol goiano aqui, depois fui atleta profissional, eu lembro do Goiás. Vamos lá, se eu esquecer de alguém que sim, que fez muito sucesso, aí o Jean, o Danilo pode me ajudar. Eu peguei lá a época do Edson, que pra mim é um goleiro também que foi muito bem com a camisa do Goiás. O Eduardo foi muito bem, pra mim um baita de um goleiro também que eu vi jogando. Depois eu enfrentei o Kleber Guerra, que foi um jogador, também um goleiro que fez uma história aqui no futebol goiano, no Goiás, foi campeão várias vezes. Aí veio o Arley, pra mim de todos o maior da história do Goiás, maior goleiro da história do Goiás, e pra mim um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do Goiás, e agora o Tadeu. Então eu colocaria esses goleiros aí como os maiores da história que eu vi jogar. E pra mim o Tadeu, ele ainda falta essa questão do número maior de títulos, mas é bom lembrar que ninguém ganha sozinho, né? Então o Tadeu, pra mim, ele fez vários campeonatos aí, tanto brasileiro como campeonato goiano, num nível muito bom. Infelizmente o Goiás não conseguiu títulos no Goiano, não conseguiu talvez ali permanecer numa Série A, mas pra mim o Tadeu sim já entra como um dos maiores goleiros da história por tudo que ele fez, pelo número de jogos que ele tem, pelos anos que ele tá defendendo a camisa do Goiás. Eu costumo falar isso, Thiago, ninguém fica num clube de futebol por 3, 4, 5 anos, faz 350 jogos como já fez o Tadeu, se ele não tiver uma qualidade muito alta. Por isso, pra mim, o Tadeu sim faz parte desses maiores goleiros da história do Goiás. Só repete a tua lista aí que você citou. Eu citei lá de trás pra frente o Edson, o Eduardo, o Kleber Guerra, o Arley Menezes e agora o Tadeu. Pra mim desses 5. aí... Não sei se eu esqueci de alguém, o Jean e o Danilo também, você pode me ajudar. Pra mim desses aí, só o Arley Menezes jogou mais que o Tadeu. Só. Aí a gente entra em outro debate, né? Mas o Tadeu, pra mim, tá nessa lista aí dos 5 maiores. São goleiros históricos, o Kleber participou, inclusive, até aquele ano de 2006... Foi a grande campanha da história do Goiás. Acho que é a 6ª posição na elite do futebol brasileiro. O Kleber 96. Não. Até 2006 o Kleber Guerra era o goleiro da grande campanha do Goiás na história da Série A. Sim. Aí em 2006 o Goiás vai e fica na 3ª posição. Ele participou daquele time lá com o Paulo Gonçalves e tal. Sim. Mas assim, o Kleber foi um grande goleiro, mas aqui no Goiás, não sei se ele pegaria G5. Ele jogou no Fluminense e tal. No Goiás, eu enfrentei muitas vezes o Kleber Guerra na década de 90. Ele era muito contestado. Ainda tinha alguns torcedores que não colocavam ele como um grande goleiro. Eu, na minha história dos 5 maiores, eu entro. Eu não tô falando que é nessa ordem. O Eduardo não ficou esse tanto de tempo no Goiás também. Não, mas pra mim foi um goleiro que eu vi, que eu lembro muito bem ele na final da década de 80, 90, que eu tinha como um baita de um goleiro. Mas assim, não ficou muito tempo no Goiás. Aí a gente pode contestar toda a situação. Falam muito do Edson por conta das campanhas do Goiás na década de 80, né? Onde o Goiás fazia campanhas maravilhosas na Série A. O Edson é o primeiro goleiro que eu lembro, assim, com destaque no Goiás. E lembro de ter visto, assistir, de ver jogar. Um goleiro que era muito ágil, rápido, era baixo, assim como o Arley Menezes, mas era muito ágil também. Pra mim foi um grande goleiro. Mas sem dúvida nenhuma, o Tadeu aí, ele entra fácil aí nessa lista de 5. Aí a gente vai discutir em qual a posição do Tadeu. Se é segundo, se é terceiro. Eu colocaria ele na lista dos 2. Você colocava ele e o Arley Menezes. Arley Menezes, o maior da história, pela quantidade de jogos, pelo que ele fez, pelas defesas, por tudo que ele representa para a instituição. Não, estou analisando aqui o gestor de futebol, Arley Menezes. Atleta. Okay? Eu estou analisando o atleta, que para mim foi o maior goleiro da história do futebol goiano. Não apenas do Goiás, do futebol goiano em todos os tempos. Goleiraço. Goleiro acima da média, um goleiro assim,
Fantástico, fantástico. E eu tô com você. Fantástico. Eu joguei junto e joguei contra. E pra mim o Arley foi de todos, desde quando eu entendo de futebol aqui, meus 40 anos de futebol goiano, pra mim foi o maior que eu vi disparado, assim como goleiro. O que o Arley fez é algo extraordinário. 2h54, debate das eras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Partiu férias com seminovos da Lisa Multimarcas. Tudo em 18 vezes para você. Acesse lisaseminovos.com.br. E Clínica Dentária. A Anhanguera, sua saúde começa pela boca. Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia. Clínica Dentária, a Anhanguera. Gia Lopes, participa dessa polêmica aqui. O Tadeu já é um dos maiores goleiros da história do Goiás. Você colocaria ele em qual condição aí? G2, G1, G3, G10, G44? O que você faria, Gia Lopes? Me ajuda nessa aqui. 2h54. Eu adoro esse tipo de tema. Para mim, o Tadeu está no G5. O Tim falou 4 goleiros que entram no meu G5. O Tim falou Eduardo, goleiro do vice-campeonato da Copa do Brasil. O Goiás não foi campeão porque foi roubado, assaltado nos 2 jogos contra o Flamengo. Ele falou do Edson, que veio antes do Eduardo. Falou do Arley e agora do Tadeu. Eu também cito esses 4, aí eu e o Tim empatamos. Só que eu acrescento o goleiro Amauri, que foi o grande goleiro do Goiás nos anos 70, quando o Goiás começou a se afirmar no cenário nacional. Amauri foi titular durante muitos anos daquele Goiás espetacular de Macalé, Alexandre, zagueiro, depois Alexandre Bueno, Pastoril, Lincoln, Lucinho, Raimundinho, Paguete, e o Amauri era o grande goleiro do Goiás. Naquele 4x4 contra o Santos ele não jogou o Lumumba, mas ele não jogou provavelmente porque ele estava machucado, alguma coisa parecida, porque ele era o titular do Goiás. Agora, onde que o Tadeu entra dentro desse G5? Thiago, para mim o maior é o Arley, isso aí a gente não discute. Agora, uma coisa é ser maior, outra coisa é ser melhor. Para mim o melhor de todos é o Edson, porque o goleiro que pegava bolas impossíveis, era arrojado. Quem viu o Edson jogar no Campeonato Brasileiro de 83, 84, sabe do que eu tô falando. O cara pegava demais. Como dizia antigamente, pegava até mosquito encebado. Na minha opinião particular, ele é o melhor goleiro da história do Goiás. O maior é o Arley. E o Tadeu, nesse momento, deve estar ali entre o terceiro para quarto, também maior. Mas ainda, para mim, a Amauri é mais histórico do que o Tadeu. O Eduardo ficaria na 5ª colocação, Thiago. 2h56, polêmica também a lista do nosso Gia Lopes. 2h56, debate das séries, oferecimento Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Casarão Goiano, a comida caseira mais gostosa do Brasil. BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. E Center Piso, são mais de 600 modelos para você aproveitar. O Bagor Shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Emanuel Lobo, Eduardo jogou 5 anos no Goiás. Luciano Imaculada, pra cima deles Verdão, Rui Barbosa de Araújo, os goleiros que marcaram no Goiás. Amauri, década de 70, Gilberto e Edson, começo da década de 80 e Eduardo, começo dos anos 90. O Geraldinho Silva também tá ligado com a gente, direto de Tumbiara. Luiz Júnior Rodrigues Nogueira, uma pergunta. Vocês acham que a federação... foi revelado pelo Goiás, é bom dizer isso, hein? Da base, né? O Kleber Guerra também, foi revelação da base do Goiás. Vocês acham que a Federação Goiana vai cumprir as 11 datas para o campeonato estadual? Ô Luiz, ainda tá tão longe, né? Depois eu dou uma checada aqui e trago essa informação para você, tá? E o Valdivino Júnior, Arley jogou muito com jogadores acima da média. O Tadeu salvou o Goiás em várias tragédias e vexames. Eu acho que isso também pesa. É bom lembrar que o Arley ficou 14 anos. Né? Não, e assim, cara, o Arley Menezes... O Amauri porque... aí, só pra deixar bem claro, Você não viu acho jogando, que o Danilo né, também não É porque não o G é jogar. muito antigo, O Danilo né? não deve ter visto o Edson, não deve ter visto o Eduardo. O Danilo também é bem mais não é novo, tão bebê né? assim não, né? É mais novo Eu que não a gente. sou antigo, eu sou um clássico. Não, você não é clássico não, você é antigo mesmo, você é da época do faraó. Ô Thiago, muitos se falam do Eduardo, né, que ficou no Goiás de 86 a 91. Era um goleiro muito bom, mas 30 jogos. pra mim não realizou com a chega no camisa nível do Goiás. Tadeu e do Arley. O Tadeu pegou uma geração pior que a do Arley, mas Não, ficar... pior não, meu amigo, me ajuda. Não, e ficar... Muito O Eduardo pior. foi o maior pegador de pênalti da história do Goiás, viu? Parabéns pra ele. Continua então, com o Arley ele- e com o Tadeu. O Tadeu, 351 jogos, não é pra qualquer um, vem construindo a sua própria história dentro do clube, é um líder, tem a sua faixa de capitão, faz gols, ainda dá assistência, tá construindo, mas ainda tá longe de ser o que o Arley foi. Nós temos que ter respeito pela história, não podemos analisar o gestor, a pessoa do Arley É porque muita pós-futebol. gente, né, Danilo, confunde isso. Cara, de 99 a 2014, o Tim jogou contra, jogou a favor. Eu só joguei do lado dele, trabalhei com ele, e o Arley é extremamente profissional. O Tim
teve mais tempo que eu com ele, pode falar, extremamente profissional, defendeu as cores do Goiás, a tranquilidade que dava Sempre respeitou a instituição. Respeitava a instituição, foi um dos caras que mais vestiu a abraçadeira de capitão, 800 e tantos jogos com a camisa do Goiás, a gente tem que ter um mínimo assim de respeito, pode não gostar da pessoa do Arley, mas a história, top 1 pra mim é o Arley Menezes, sem sombra de dúvidas, de 99 a 2014, passou aí Calaças, passou aí aquele branquinho que veio, Renan. Gilmar, teve o Renan que veio do Inter, né? Moço, O Renan, vinha quem Gilmar. E o Renan só tirou o Arley do gol por sacanagem, você sabe disso, né? Exatamente, exato. Porque Sacanagem. O Arley entregava, ele era ágil, era rápido, então Cara, assim, o Arley passou muita raiva Dado, em mim. meu. Ô. 99, Só em você, né, 99, rapaz. 99, o Arley pra mim foi o melhor jogador da Série B de 99. Aquele título do Goiás, o jogo, acesso. Tim, que ele pegou uma bola impossível, que o Goiás venceu de 1-0. Foram o quadrangular final, foram Ele pegou 1-0 pro Goiás em cima do Vila. Eu tenho um lance que ele pega meu, ô Jean, uma finalização minha de dentro da área, praticamente dentro da pequena área. Pega um sem pulo, né? Cara, eu pego de primeira, assim, no contrapé dele, ele segura a bola praticamente em cima da linha. Eu tenho Rápido, né? esse vídeo, sabe, esse lance. O que ele fez em 99, pra mim, é Contar fantástico. os 7 títulos goianos, Copa Centro-Oeste, Série B, cuidado. O Tadeu tem um título, beleza? Terceira Copa posição Verde. da Série A. Não, olha aí, terceira Sul-Americana. posição, 2005, verdade. Disputou Libertadores. Ele é o maior goleiro da história do Goiás, eu acho que ninguém discorda, né? Não, tem gente que discorda. Agora, maior e melhor são duas coisas diferentes. É. É o maior. Pra mim, ponto e acabou. O Tadeu, rapidinho, 10 segundos Tadeu aqui. tá no top 3, atrás do Eduardo hoje, pra mim. Eu não vi o Eduardo jogando, Eduardo mas e pelo que Arley. fala, Arley, Eduardo e o Tadeu. O Tadeu tá construindo sua história lá. Perfeito, meninos.